Hoje, então, nós vamos ver a placenta e os anexos embrionários. Nós vimos a diferenciação dos 3 folhetos embrionários a partir da 3ª semana. Agora, a gente vai ver a diferenciação do córeo para formar esta placenta. Então, aqui nós temos o desenvolvimento do embrião, mostrando, desde o início até a 3ª semana. Então, aqui nós temos o nosso embrioblasto se diferenciando no embrião e aqui o trofoblasto se diferenciando, então, em placenta, tá? Então, nós vimos a aula passada. O embrioblasto vai dar origem às cavidades e disco bilaminar, sofre a gastrulação, disco trilaminar. Agora, ele vai sofrer um dobramento, onde a cavidade amniótica vai envolver todo o embrião, o saco vitelino vai ficar parte dele incorporada ao embrião, certo? Bom, ao mesmo tempo que está ocorrendo essa diferenciação no embrião, o trofoblasto também vai sofrer variações. Nós vimos inicialmente que o trofoblasto ele se diferenciava em cito e sincício trofoblasto, depois ele recebia um aporte aí do mesoderma somático extraembrionário e depois começavam as vilosidades coriônicas nesse trofoblasto, certo? Ele passava a se chamar, então, córion, a reunião do cito, do sincício e do mesoderma. E nesse córion, a gente começou a ver o surgimento das vilosidades coriônicas primárias, ao longo de todo o córion, as vilosidades coriônicas secundárias, que se desenvolveram apenas no polo embrionário, e as vilosidades coriônicas terciárias também, só se desenvolveram no polo embrionário. Formando aqui, então, um córion cheio de vilosidades, que nós chamamos de córion viloso. E no restante, onde a gente não encontra as vilosidades, que seria no polo não embrionário, esse córion se torna liso, sem vilosidade, chamado então de córion liso, certo? Então, o trofoblasto, tanto o cito quanto o sincício, vão dar origem ao córion, junto com uma parte de mesoderma somático extraembrionário, e esse córion vai se dividir em córion liso e córion viloso. Então, o córion viloso, no final da 3ª semana, ele já se encontra formado pelas vilosidades coriônicas terciárias, certo? Nós vimos, então, que são vilosidades em que o citotrofoblasto cresce para dentro do sincício, o mesoderma somático extraembrionário acompanha e no meio desse mesoderma surgem os vasos sanguíneos fetais, certo? Então, tem vaso sanguíneo no mesoderma, é uma vilosidade terciária. Nós vimos que algumas vilosidades terciárias atravessam todo o sincício trofoblasto e chegam até o endométrio. São chamadas de vilosidades tronco. E com isso, o citotrofoblasto, que envolvia a parte externa da vilosidade, entra em contato com o endométrio e começa a se proliferar e vai envolver todo o sincício externamente, formando a capa trofoblástica, ok? Então, é esse córion viloso aqui que vai se diferenciar para dar origem à placenta. Então, temos as vilosidades terciárias e temos, entre as vilosidades, uma parte de sincício trofoblasto, onde a gente encontra lacunas trofoblásticas com sangue materno. Ok? Então, cito, sincício e mesoderma juntos vão formar o córion, onde tem vilosidades é o córion viloso. E esse mesoderma que se encontra, então, aqui, voltado para a cavidade coriônica, é chamado de placa coriônica, tá? Então, tem a placa coriônica, o cito sincício e o cito novamente formando a capa trofoblástica. Ok? Então, em corte histológico, a gente vê aqui a vilosidade terciária está envolvida por cito, mesoderma e vaso sanguíneo. E o sincício, que está aqui envolvendo as lacunas com sangue materno, ok? Bom, a partir então da 3ª semana,
essas vilosidades terciárias que acabaram de se formar vão começar a emitir vários prolongamentos para esse espaço aqui que eu tinha entre essas vilosidades e que eu encontrava o sincício trofoblasto e a lacuna trofoblástica com sangue materno. Esse espaço entre uma vilosidade e outra é chamado de espaço interviloso. Então, as vilosidades terciárias, elas vão invadir esse espaço interviloso, emitindo evaginações, certo? Esse espaço, então, ele vai se tornar mais estreito. E com isso, o sincício trofoblasto, ele vai se tornando mais delgado, à medida que ele vai sendo exprimido aqui por essas vilosidades que estão invadindo o seu espaço. Então, aqui, olha, a gente vê a vilosidade emitindo um monte de evaginações para o espaço interviloso. Então, olha, o sincício que está em azul, a gente vê que ele se torna mais delgado, certo? Ele vai formar uma fina camada aqui ao redor dos prolongamentos dessa vilosidade terciária. E esse espaço interviloso agora, ele está quase que totalmente preenchido pelas lacunas trofoblásticas com sangue materno, ok? Nesse momento, o citotrofoblasto começa a degenerar. Então, o citotrofoblasto que envolvia a vilosidade terciária, ele começa a desaparecer. Tá? Os vasos sanguíneos fetais, né, que começaram a se desenvolver aqui na placa coriônica, eles vão começar a se diferenciar em 2 artérias e uma veia, certo? Então, vão formar 2 artérias e uma veia fetal, que vão entrar naquele pedículo de ligação e formar as artérias e veia umbilical. Essas 2 artérias e essa veia vão se diferenciar aqui também dentro da vilosidade terciária. E por ela, então, né, ela vai se encontrar lá com o embrião, vai circular sangue fetal. Então, tudo aqui dentro da vilosidade, na placa coriônica, corre sangue fetal, certo? Bom, dentro das lacunas trofoblásticas, corre sangue materno. Esse sangue materno, ele está sendo constantemente renovado, né? De que forma? A gente tem aqui os vasos sanguíneos fetais, que vão liberar sangue nesse espaço e vão retirar esse sangue. Isso ocorre várias vezes durante o dia, tá? Então, esse sangue aqui, ele está sempre renovado, sempre com oxigênio, com nutrição, ok? O endométrio, que está aqui na frente, né, aderido a esse córeo viloso, ele também vai se modificar, né? As suas células, os seus vasos vão fazer a renovação do sangue que está nas lacunas trofoblásticas e as suas células vão começar a se diferenciar, acumulando gordura, acumulando açúcar para poder nutrir também esse embrião, né? Dar nutrientes para ele durante o início do seu desenvolvimento, certo? E para maior aderência entre o endométrio e o córion, o endométrio envia uma série de septos para o córion, tá vendo? Então, aqui tem um septo, aqui tem outro septo. Esse septo, ele vai aqui justamente no espaço interviloso, tá? E ele separa parcialmente esse espaço interviloso. Então, se a gente observar essa placenta em formação do embrião, né, na visão do embrião, o que a gente vai ver aqui é uma camada lisa, tá? Mas se a gente observar na visão da mãe, né, do endométrio, a gente vai ver que ele está dividido em vários compartimentos entre um septo e outro. Esse compartimento entre um septo e o outro, isso daqui é o que nós chamamos de cotilédone. Então, do lado da mãe, do endométrio, a placenta ela está dividida em cotilédones. Dentro de cada cotilédone eu tenho as vilosidades coriônicas, tá?
Tudo bem? Então, aqui a gente vê, olha, os vasos com mesoderma entrando aqui na vilosidade, que já está cheia de prolongamentos, né? Ao longo de todo o córeo. Bom, então, a parte do córion que tem vilosidades, a gente chama de córion viloso. E a parte do endométrio, onde a gente tem as vênulas e as arteríolas, que vão estar, então, renovando o sangue desse córion viloso, é o que a gente chama de decídua basal. Então, como eu disse, esse endométrio ele se modifica e se transforma em uma decídua. E ela é chamada, então, de decídua basal, certo? Bom, a decídua basal forma a porção materna da placenta e o córion viloso forma a porção fetal da placenta. Os dois juntos formam a placenta. Então, a placenta tem uma parte fetal e tem uma parte materna, ok? Parte fetal, córion viloso com as vilosidades coriônicas terciárias, onde dentro dele corre sangue fetal através de 2 artérias e uma veia. Parte materna é o endométrio, onde a gente encontra as arteríolas e as vênulas, que vão, então, renovar o sangue dentro das lacunas trofoblásticas e é um sangue materno, certo? Então, isso tudo junto vai formar a placenta. Bom, até a 20ª semana, existem vários tecidos que separam o sangue materno do sangue fetal. Se a gente voltar aqui, olha, o sangue fetal está aqui dentro de um vaso, o sangue materno está aqui liberado dentro de uma lacuna trofoblástica, certo? Então, entre esse sangue que está dentro do vaso e esse sangue que está na lacuna, eu tenho várias camadas de células, né, que estão aqui separando esse sangue. Então, até a 20ª semana, a gente encontra quais camadas? Bom, se eu fizer um corte transversal em uma vilosidade, eu vou ver isso aqui. Né? Dentro da vilosidade, eu tenho o vaso sanguíneo fetal, então o sangue está aqui dentro, e o que vai separar ele do sangue materno, primeiro, é a parede do vaso sanguíneo, o endotélio, certo? Segundo, o mesoderma somático extraembrionário, que está aqui no meio da lacuna. Depois, o citotrofoblasto, que envolve a lacuna. E depois, o sinciciotrofoblasto, que está envolvendo ali também o citotrofoblasto envolve a vilosidade e o sinciciotrofoblasto que está envolvendo a lacuna trofoblástica com o sangue materno. Aqui eu tenho o sangue materno. Então, são essas camadas que estão separando o sangue materno do sangue fetal, tá? Essas camadas formam uma barreira placentária. Essa barreira não permite trocas entre os dois sangues. E essa barreira vai permanecer até a 20ª semana de desenvolvimento. Então, até a 20ª semana, o embrião é nutrido por difusão, né, dos nutrientes da decídua, dos nutrientes do endométrio para esse embrião, ok? A partir da 20ª semana de gestação, essa barreira placentária vai se modificar. O que vai se modificar? Primeiro, o citotrofoblasto degenera, como a gente falou. Né? Então, o citotrofoblasto vai degenerar, então ele vai deixar de ser uma barreira, certo? Segundo, que os vasos sanguíneos fetais vão se tornar tortuosos, então eles não vão ficar só lá no meio da vilosidade, eles vão se tornar mais periféricos, né? Em alguns locais. Em alguns locais eles estão no meio, e outros eles estão mais na periferia porque eles são tortuosos, tá? Nesses locais onde eles estão mais na periferia da vilosidade, eu vou ter como barreira apenas o endotélio e o sinciciotrofoblasto, porque o cito degenerou, e o mesoderma aqui, ele não vai estar presente entre o vaso e o sincício, porque o vaso está na periferia da vilosidade, certo? Então, essa barreira formada apenas pelo sincício e pelo endotélio pode ser chamada também de membrana placentária e ela permite trocas entre sangue materno e sangue fetal. Tá? Então, a partir da 20ª semana que a placenta começa realmente a fazer
trocas entre a mãe e o feto. Ela começa realmente a funcionar, ok? Então, aqui, olha, a gente está vendo essa membrana placentária, né, formada pelo sincício. Células do cito começam a se degenerar. E aqui, na velocidade, a gente encontra o vaso sanguíneo fetal. E nesse espaço, o sangue materno, tá? O cito degenera, fica só o sincício e o endotélio, tá? Então, aqui eu tenho endotélio, aqui eu tenho sincício, eu tenho sangue fetal dentro do vaso fetal e o sangue materno dentro da lacuna revestida por esse sincício. Aqui, então, eu tenho trocas entre sangue materno e fetal. Então, as trocas ocorrem através do sincício e do endotélio, tá? Não ocorre mistura de sangue, né, materno e fetal durante toda a gestação. Durante toda a gestação, eu vou ter essa barreira formada pelo sincício e pelo endotélio, separando os dois sangues, mas permitindo trocas de algumas substâncias, certo? Bom, então, a membrana placentária, ela permite passagem de nutrientes, água, oxigênio e hormônios da mãe para o feto. E o feto retorna para a mãe catabólitos, água, CO2 e hormônios, tá? Então, essa é a troca que ocorre a partir dessa membrana placentária, tá? A placenta, nesse momento, produz, né, começa já a produzir em grande quantidade o HCG, certo? Que é o hormônio, então, que vai manter o endométrio na fase secretora, tá? E nesse momento, então, o corpo lúteo começa a se degenerar, né? Não precisa mais do corpo lúteo para manter o estrógeno, para manter a progesterona, porque a placenta ela vai produzir o HCG e vai produzir o estrógeno e a progesterona, tá? Ó, então, ela produz o estrógeno e a progesterona, produz o HCG e produz o hormônio de crescimento placentário, que é chamado de somatotrofina coriônica, certo? Então, ela mesma se regula, né? Libera um hormônio para ela crescer, libera o estrógeno e a progesterona, que vão manter o endométrio na fase secretora, e libera o HCG, certo? E, além disso, passa também pela placenta anticorpos do tipo IgG que vão dar uma imunidade para o feto. Então, quando o feto nasce, ele nasce com os anticorpos da mãe, né? E aí, à medida que ele vai entrando em contato com os antígenos do meio ambiente, ele vai criando seus próprios anticorpos. Ele recebe esses anticorpos, né, pela placenta, e depois que ele nasce, pela amamentação, ele também acaba recebendo outros tipos de anticorpos. Bom, como eu disse, o sangue materno e o sangue fetal, eles não se misturam durante a gestação, certo? Porém, na hora do nascimento, quando corta o cordão umbilical, a mãe entra em contato com o sangue do feto, certo? E aí ocorrem alguns problemas devido à diferença de tipos sanguíneos, mais especificamente ao fator RH. Então, se a mãe é uma mãe RH negativo, ela entra em contato com o sangue do feto, que é um RH positivo, a mãe vai criar anticorpo contra esse RH, certo? Porém, a mistura só ocorre na hora do parto, quando corta o cordão umbilical. O bebê já está fora da barriga da mãe, não traz nenhum problema para ele. Mas esses anticorpos, eles ficam de memória, né, no sistema imunológico da mãe. Numa próxima gestação, se o bebê for RH positivo, tanto positivo quanto negativo, não importa, esses anticorpos vão passar pela placenta. E aí, se o bebê for positivo, esses anticorpos vão atuar no sangue desse bebê, né, e vão causar uma doença que nós chamamos de eritroblastose fetal. Esses anticorpos vão matar as células do sangue e a criança, então, pode morrer nos primeiros anos de vida, tá?
Então, o problema é sempre quando a mãe é negativa e a criança é positiva. Porém, o problema só vai ser causado na primeira gravidez, no primeiro parto, né, da criança positiva. E aí, só a segunda gravidez de uma criança positiva é que traz problema, tá? Então, se a mãe negativa tem um filho negativo, não cria anticorpo, não tem problema nenhum. A partir do momento que ela tem um filho positivo, o primeiro filho positivo, ela cria anticorpo. E aí, só os outros filhos positivos é que terão problema. Se ela tiver filho negativo, não tem problema nenhum, mesmo que ela tenha anticorpo, porque o anticorpo ele não vai conseguir atuar na célula se ela não for positiva, porque é um anticorpo contra o RH positivo. Se ela é RH negativo, o anticorpo não vai fazer nada, tá? Então, é a segunda gravidez de uma criança positiva numa mãe negativa que causa a eritroblastose fetal, certo? O que eles fazem hoje em dia para que isso não aconteça? Assim que a mãe é negativa, tem um filho positivo, né? Assim que a mãe negativa tem um filho, eles fazem o exame de sangue do filho para saber se ele é positivo. Se ele for positivo, eles injetam anticorpo na circulação da mãe. Porque se ela tem anticorpo circulando, ela não vai produzir anticorpo, ela não vai ter memória desse anticorpo. E aí, então, numa próxima gravidez, ela não vai ter esse anticorpo para passar pela placenta, tá? Então, ela toma uma injeção com anticorpos para que ela não produza esses anticorpos, para que ela não tenha memória e para que numa próxima gravidez esses anticorpos não existam e não sejam passados pela placenta, ok? Bom, então aqui a gente tem um esquema da placenta, né? Onde a gente tem aqui o córeo viloso, temos aqui a decídua basal, e mostrando aqui a parte lisa desse córeo viloso voltada para o embrião e a parte formada por cotilédones voltada para a mãe, certo? Bom, como ocorre a circulação de sangue dentro dessas lacunas trofoblásticas para que ocorram as trocas entre o sangue materno e o fetal? Bom, as arteríolas endometriais vão liberar sangue nas lacunas trofoblásticas, certo? Esse sangue ele entra com muita pressão. Então, ele vai até a placa coriônica. Aqui, esse sangue vai voltar com uma pressão menor. Então, nessa volta é que ocorrem as trocas entre o sangue materno e o fetal. Então, ele volta, ele libera oxigênio e nutriente para o sangue fetal e retira catabólitos, CO2, né? E volta, então, pelas vênulas endometriais, certo? Então, dessa forma, o sangue vai sendo constantemente renovado e retirado, né, com os excretas metabólicos do feto e cai na circulação da mãe, onde então a mãe vai oxigenar esse sangue nos seus pulmões, porque o bebê ainda não tem pulmão para fazer isso, e vai retirar os catabólicos, todos as substâncias liberadas pelo metabolismo do embrião, também vai ser lá filtrada, né, no seu rim, no seu fígado e etc. Baço vai retirar as hemácias mortas da mãe, então a mãe vai fazer todo o processo de renovação desse sangue para poder levar para o feto um sangue renovado e vai retirar todos os excretas que o feto liberou na placenta, ok? Bom, então a placenta, ela tem um formato discoide, né? Se a gente for observar aqui, olha, a placenta ela não envolve todo o embrião, porque a gente viu que o córeo viloso ele está só no polo embrionário, aquele que se implantou primeiro. Então, normalmente está voltado para a mãe. E o córeo liso está no restante, envolvendo o embrião, normalmente o que está voltado, então, para o meio externo, tá? Então, só nessa região aqui é que se forma a placenta. Se a gente observar a placenta do lado do embrião, olha, ela é lisa. Eu tenho aqui o que? A placa coriônica envolvida pelo âmnion, porque a cavidade amniótica passou a envolver todo o embrião. Então, ela envolve essa região lisa da placenta também, tá? Então, eu tenho o âmnion e
a placa coriônica, que é do mesoderma somático extraembrionário. É isso que eu vejo do lado do embrião. E se eu for observar do lado da mãe, eu vou ver aqui, olha, aqui a placenta está dividida em cotilédones, aqui, ó, o septus descendo aqui, dividindo essa placenta em cotilédones, tá? Então, tá aqui, ó, superfície lisa do embrião e a superfície formada por cotilédones voltada para a mãe. Então, é a superfície materna e a superfície fetal, certo? Elas são diferentes. A placenta é discoidal e o cordão umbilical normalmente ele sai aqui do centro da placenta pela superfície fetal. Então, tá aqui, ó. Superfície fetal. A gente consegue ver os vasos fetais na placa coriônica e da onde sai o cordão umbilical. E a superfície materna, onde a gente vê, então, a divisão dos cotilédones. Ok? Bom, então a placenta, ela faz trocas entre a mãe e o feto, né? A gente já viu, de substâncias, de gases, de hormônios. Ela é constituída por uma parte materna e uma parte fetal, tá? A fetal vem do córeo, que é o córeo viloso, e a materna vem do endométrio, que é a decídua basal. Ela tem a função de proteção, nutrição, respiração, excreção e produção de hormônios, certo? Então, a placenta, ela é discoidal, né? Considerada uma placenta verdadeira, porque eu tenho uma união profunda entre a parte materna e fetal e após a retirada dessa placenta, eu tenho perda de parte do endométrio, né? Então, durante o parto, quando vai se retirar essa placenta, eu tenho um sangramento, porque eu vou romper o endométrio, porque parte dele vai vir com a placenta, que é decídua basal, e o restante vai permanecer dentro do útero da mãe, tá? Então, após o parto, além do sangramento que ocorre, né, no momento do parto, após o parto, todo esse endométrio, né, que se formou, ele vai acabar descamando, porque se eu tirei a placenta, eu tirei o estrógeno e a progesterona. Não tem mais como manter aquela camada funcional, né? E a gente tem que pensar que o endométrio, ele cresceu muito durante a gestação. Então, toda a camada funcional de todo aquele endométrio, ela vai descamar. Então, normalmente, a mulher ela vai ficar aí 40 dias menstruada após o parto, tá? Então, ela tem que retirar toda aquela camada que foi produzida para receber o embrião. Então, o sangramento se inicia, né, no momento do parto, que é um sangramento mecânico, porque eu rompi o endométrio, e depois vem uma menstruação provocada pela diminuição hormonal, né, do estrógeno e da progesterona devido à retirada da placenta. Ok? Bom, então, à medida que o córeo vai se diferenciando, o embrião também vai se modificando, vai sofrendo aquele dobramento e a cavidade amniótica, então, passa a envolver externamente todo o embrião, certo? Bom, entre a cavidade amniótica e o córeo, a gente tem uma cavidade aqui que é a cavidade coriônica, certo? Então, nós temos cavidade amniótica e cavidade coriônica. À medida que o embrião vai se desenvolvendo após o dobramento, essa cavidade amniótica vai aumentando de tamanho, assim como o embrião também, tá? E essa cavidade amniótica, ela vai acabar preenchendo toda a cavidade coriônica, de forma que o âmnion vai se aderir aqui ao córion liso e ao córion viloso, né? O âmnion vai se aderir a todo o córion, formando o que a gente chama de membrana amniocoriônica. E a cavidade coriônica, então, vai desaparecer, certo? Então, eu vou ter o embrião, cavidade amniótica e a membrana amniocoriônica envolvendo todo esse embrião, né? A parte que o âmnion envolve o córion viloso é aquela superfície fetal da placenta e no restante a membrana amniocoriônica se forma aqui no córion liso, certo? Bom, durante esse dobramento, né, a gente viu que ocorre a diferenciação do
endoderma, parte fica incorporada ao embrião, formando tubo digestivo primitivo, e parte fica lá fora, né, formando o restante do saco vitelino. E essa região de ligação entre os dois vai formar aqui um cordão umbilical primitivo. Lembram-se disso? Olha, o cordão umbilical primitivo, ele é formado pelo duto vitelino, justamente, que está aqui comunicando temporariamente o tubo digestivo primitivo ao restante do saco vitelino. Vai ser formada pelo pedículo de ligação e pelo alantoide. Então, tudo isso vai se encontrar aqui na região central do embrião, após o dobramento, e formar o cordão umbilical primitivo, tá? Bom, então, inicialmente, o cordão umbilical está assim e ele vai passar a ser preenchido pelo âmnion, porque, olha, a cavidade amniótica, ela vai começar a crescer e vai revestir aqui todo o cordão umbilical, tá? Porém, com o desenvolvimento da placenta, o desenvolvimento do embrião, esse cordão umbilical também vai se desenvolver. O alantoide vai degenerar, tá? E o duto vitelino também vai degenerar. E aqui eu vou ficar apenas com esse pedículo de ligação, aonde o seu mesênquima, né, o seu mesoderma vai se transformar em mesênquima e vai dar origem aos vasos fetais, né, as duas artérias e uma veia, tá? Então, olha, o duto vitelino vai degenerar e vai ficar aqui só esse pedículo de ligação com duas artérias e uma veia umbilical, ok? Então, esse então é considerado o cordão umbilical definitivo, certo? Esse mesoderma que está no cordão umbilical se transforma num mesênquima que é chamada de geleia de Wharton. Então, na verdade, eu tenho os vasos fetais envolvido por uma geleia, envolvido pelo âmnion, que já está aqui crescendo, que vai envolver todo esse cordão umbilical, certo? Bom, durante o desenvolvimento embrionário, o fígado ele vai crescer muito rapidamente na cavidade interna do embrião, e isso vai dificultar o desenvolvimento do sistema digestório. O sistema digestório, ele vai começar a crescer, a se diferenciar para formar estômago, intestino delgado, intestino grosso, e ele precisa crescer e fazer várias voltas para ele ficar na posição que a gente encontra no adulto. Como ele não encontra espaço dentro da cavidade interna do embrião, devido ao crescimento rápido do fígado, o que vai acontecer? Essas alças intestinais, elas vão crescer para dentro do cordão umbilical. Então, durante algumas semanas da gestação, o cordão umbilical tem dentro dele alças intestinais. Elas crescem para dentro do cordão umbilical, se desenvolvem. Com isso, dá tempo do embrião crescer, criar um espaço maior na sua cavidade interna e depois, então, essas alças intestinais voltam para dentro da cavidade interna do embrião, tá? E quando elas voltam, elas já sofrem rotações, tanto na ida quanto na volta, e quando elas voltam, elas já voltam na posição correta que a gente encontra no adulto. Então, é comum, durante algumas semanas de desenvolvimento, a gente encontrar as alças intestinais dentro do cordão umbilical. É o que a gente chama de hérnia fisiológica, tá? Pode acontecer da criança nascer com essas alças intestinais ainda no cordão umbilical, né? Elas não voltaram para dentro da cavidade abdominal do embrião, e aí a gente diz que é uma hérnia patológica, certo? E aí existem várias técnicas para fazer com que essas alças intestinais voltem para dentro da cavidade, né? Se elas estiverem completamente formadas, se elas não estiverem formadas, aí a criança vai ter que ficar um tempo, né, no hospital até desenvolver tudo isso, ou pode ou não ter problemas futuros, certo? Bom, então o cordão umbilical, ele se insere ali na região central da placenta, ele tem de 1 a 2 centímetros de diâmetro, de 30 a 90 centímetros de comprimento, ele que vai unir o feto à placenta e apresenta duas artérias e uma veia, né, umbilical, que vão fazer então as trocas
entre a mãe e o feto. E aí vocês vão olhar e falar assim, não, mas aqui a cor está diferente. Por quê? Porque as artérias no cordão umbilical, elas vão carregar os excretas, o gás carbônico liberado pelo embrião, ou seja, o sangue pouco oxigenado. E as veias é que vão, e as artérias, e a veia é que vai levar oxigênio, nutriente e hormônio para o bebê. Ou seja, a circulação aqui no cordão umbilical, ela é contrária à circulação que a gente encontra no corpo do adulto, tá? Então, as artérias correm sangue venoso e na veia corre sangue arterial. Então, aqui, ó, mostrando o cordão umbilical, né, quando a criança nasce. Então, aqui, ó, é o limite do ectoderma, né? Aqui está o limite do ectoderma. Aqui eu encontrei, né, as partes caudal, cefálica e lateral. E sobrou aqui essa passagem, nessa estrutura que é o cordão umbilical. E a gente consegue ver, então, olha, os vasos fetais dentro do cordão, o âmnio envolvendo esse cordão e uma geleia lá dentro, tá? Aqui, olha, a gente vê o cordão umbilical saindo da placenta até o embrião. E aqui, assim que o embrião nasce, né? Normalmente a gente corta o cordão umbilical, tira o embrião primeiro, depois a placenta, mas aqui a gente está vendo tudo, certo? O embrião, ó, dentro da cavidade amniótica, mas não completamente envolvido pela placenta, tá? Então, como eu disse, o mesênquima aqui, né, do pedículo de ligação que tinha o mesoderma, se transformou em mesênquima e forma uma geleia chamada de geleia de Wharton, ok? O cordão umbilical, ele permite que o feto consiga se mexer livremente dentro da cavidade amniótica, tá? Mas o cordão umbilical muito longo pode envolver algumas partes, pescoço, braço, perna do embrião e acabar estrangulando essa parte, né? Sofrendo uma necrose no braço, na perna, por isso que algumas crianças nascem sem braço, sem perna, é um dos motivos, né? E também pode ocorrer a circular de cordão, ele envolve no pescoço do embrião e isso pode acabar sufocando, né, a criança. E um cordão umbilical muito curto dificulta a movimentação da criança, dificulta na hora do parto, porque você vai ter que tirar a criança junto com a placenta, tá? Então, aqui, mostrando o embrião dentro da cavidade amniótica e aqui, ó, o duto vitelino se comunicando ao restante do saco vitelino, a mesma coisa a gente vê aqui, né? Isso tudo está dentro de uma cavidade coriônica envolvida pelo córeo. Mais tarde, esse saco vitelino e esse duto vitelino degeneram, a cavidade amniótica aumenta e passa a ocupar todo o espaço da cavidade coriônica e se adere ao âmnion, ok? Bom, como eu disse, né, o endométrio ele vai se modificar formando o que nós chamamos de decíduo. Na verdade, essa modificação ela não ocorre apenas na decídua que está em contato com a placenta, ou está em contato com o córeo umbiloso. Ela vai ocorrer em todo o endométrio, tá? Então, assim que o embrião se implanta no endométrio, o endométrio se modifica, dando origem à decídua. Por quê? Bom, primeiro, né, assim que o embrião entra em contato com o endométrio, ele sofre o que nós chamamos de reação decidual. Então, as células do tecido conjuntivo em torno do embrião, né, do local de implantação, se tornam poliédricas e cheias de glicogênio e lipídio, ou seja, um acúmulo de açúcar e de gordura que vão nutrir esse embrião nos estágios iniciais de desenvolvimento, tá? As células deciduais degeneram na região de penetração do sincício trofoblasto, fornecem uma rica fonte para a nutrição embrionária. Lógico, quando o sincício vai estar entrando, ele vai degradando ali aquelas células, tá? Tais alterações se limitam inicialmente à área imediatamente em torno ao local de implantação, ou seja, a área ao redor do embrião, mas logo ocorre em todo o endométrio, tá? Então, a primeira função dessa decídua é nutrir o embrião, com sua grande quantidade de glicogênio e lipídio, tá? Uma outra função é que
Se a gente for pensar, esse embrião, ele é um corpo estranho dentro do corpo da mãe, tá? E a mãe não reage contra isso. Por quê? Porque maturidade do sistema imuno materno e ausência de proteínas principais de histocompatibilidade no sincício trofoblasto provocam isso, certo? E essa decídua que fica ali ao redor do embrião acaba protegendo também, né, todo esse endométrio diferenciado com muito glicogênio e lipídio, acaba protegendo também esse embrião de sofrer alguma reação do corpo da mãe contra ele, tá? Além disso, o sincício trofoblasto, ele não tem proteínas que provocam reação de histocompatibilidade. Não tem proteínas que a mãe consideraria estranha, né, ao embrião. Então, todo o córion formado pelo sincício e toda a decídua protegem esse embrião contra uma doença autoimune, né, contra esse embrião que é um corpo estranho dentro da mãe. Bom, então como todo o endométrio se diferencia em decíduas, né? A gente viu que a decídua basal, junto com o córion viloso, forma placenta, mas as outras decíduas também vão envolver o embrião, vão formar o que nós chamamos de membranas fetais, tá? Então, a decídua basal, que está aqui envolvendo o córion viloso, ela vai formar a parte materna da placenta, tá? A decídua capsular é a decídua que envolve o córion liso. Então, aqui eu tenho um endométrio, porque o embrião está todo dentro do endométrio, né? Eu tenho aqui o córion liso envolvido pela decídua capsular. E a decídua parietal é o restante do endométrio, onde o embrião não se implantou. Então, o restante do endométrio forma a decídua parietal, tá? Aqui a gente ainda tem, olha, cavidade amniótica dentro da cavidade coriônica, ainda tem um pedacinho aqui de cavidade coriônica, e aqui a gente tem a cavidade uterina, né? Então, o embrião ele se implantou aqui desse lado do útero, mas ele começa a crescer e começa também a invadir a cavidade uterina, certo? Então, inicialmente, nós temos essas três decíduas, são as três membranas fetais. Depois, o que vai acontecer? O embrião já cresceu, a sua cavidade amniótica já preencheu todo o espaço da cavidade coriônica, já formou aqui a membrana amniocoriônica, tá? E, como ele se implantou de um lado do endométrio, ele cresce, vai preencher toda a cavidade uterina, ele vai se aderir ao outro lado do endométrio, tá? Então, a cavidade uterina vai desaparecer. E aí, a decídua parietal vai se fusionar com a capsular e a capsular degenera. Então, eu passo a ter só decídua basal e decídua parietal, tá? Então, essa membrana amniocoriônica, que estava envolvendo ela uma decídua capsular, agora vai se fusionar a decídua parietal e a capsular vai degenerar, certo? E aí, todo o útero agora começa a crescer, né? O embrião já preencheu todo o espaço interno do útero, agora todo o útero vai crescer junto com esse embrião. Bom, assim que ocorre a implantação do embrião no endométrio, começa a se formar aqui no canal vaginal, né, lá no finalzinho, no colo do útero, no final do canal vaginal e aqui no colo do útero, vai começar a formar o que nós chamamos de tampão mucoso. Ele reveste o canal do colo uterino, produz uma secreção mucosa que obstrui esse canal imediatamente após a concepção, né? Então, logo após a fecundação, né, quando o embrião está indo para o útero se implantar, começa então a formar esse tampão mucoso que vai fechar a entrada do útero, tá? Isso é para proteger contra patógenos que possam vir a entrar ali e atrapalhar o desenvolvimento embrionário, certo? E aí, quando está se aproximando o momento do parto,
com a dilatação do útero, né? O útero começa a sofrer contrações e se dilatar, esse tampão mucoso pode se soltar. E aí a mulher tem um pequeno sangramento. Isso ocorre normalmente 15 dias antes do parto. Então, quando ela tem um pequeno sangramento, né, já no 9º mês de gestação, indica que esse tampão mucoso se soltou e que ela já está entrando em trabalho de parto, tá? Mas é um sangramento bem pequenininho. Bom, então o normal é a placenta se formar logo ali, né, no polo embrionário, onde o embrião vai se implantar, voltada para a mãe, certo? Porém, se o embrião se implanta no útero muito próximo ao colo uterino, essa placenta ela pode se formar ali na frente do embrião em relação ao colo uterino, né? Ou seja, aqui eu tenho primeiro em relação ao colo, onde o embrião vai sair, eu tenho o embrião, depois a placenta. Se ocorre isso daqui, eu tenho primeiro a placenta e depois o embrião. Se a implantação ela ocorre em uma região muito baixa, ali próximo ao colo uterino. A gente chama isso de placenta prévia, né? Ela vem na frente do embrião. E ela é uma placenta, é uma gravidez, né, de risco, porque essa placenta ela pode se descolar a qualquer momento, né? Ali é um lugar, o colo uterino, o próximo ao colo uterino, é uma região mais sensível, e aí pode ter problemas de descolamento de placenta, e por isso esse tipo de gestação com placenta prévia, ele é de risco, a mãe tem que ficar então em repouso, tá? Mas pode ocorrer um descolamento de placenta numa placenta normal também, né? Se a mãe tem algum choque mecânico ou alguma coisa acontece para que essa placenta se solte, né? E aí ela tem um sangramento, e se esse descolamento for muito grande, você tem que fazer uma cesariana de emergência, porque senão a criança vai ficar sem oxigênio, tá? Vai ser asfixiada por falta de oxigênio, que não vai conseguir trocar ali entre sangue materno e fetal, né? Você vai soltar a parte fetal da parte materna da placenta, e aí traz problemas para o desenvolvimento embrionário, tá? Se for pequeno, isso não traz tanto problema, dá para manter a gravidez mesmo sendo de risco, e aí a mãe tem que ficar em repouso. Mas se for grande, aí tem que fazer uma cesariana de emergência, ok? Bom, então vamos entender por que no cordão umbilical e na placenta, né, o sangue arterial e venoso troca em relação ao corpo do adulto, né? Na verdade, toda a circulação pré-natal do embrião, ela é diferente da circulação pós-natal. Vamos entender por quê. Bom, a gente tem aqui a placenta e temos aqui as duas artérias e uma veia, certo? Bom, então, como eu disse, a veia, ela vai trazer todos os nutrientes da placenta para o embrião. Então, a veia umbilical vai entrar aqui pelo umbigo, tá? E vai percorrer uma pequena extensão aqui do corpo do embrião até chegar ao coração, tudo bem? Bom, o normal seria ela entrar pelo fígado para depois ir para o coração. Porém, o fígado ele não está totalmente desenvolvido, ele está se desenvolvendo. E aí, então, forma-se aqui um escape, um desvio do sangue dentro do fígado para que ele não passe todo ele dentro do fígado, porque o fígado não vai conseguir absorver todo esse sangue, porque ele ainda é muito pequeno, ele ainda está se desenvolvendo, tá? Então, assim que a veia umbilical entra no corpo do embrião, antes do seu nascimento, forma-se um desvio aqui no fígado, que é chamado de ducto venoso, que joga esse sangue direto na veia cava inferior, tá? Uma pequena quantidade de sangue vai para o fígado, porque tem que nutrir ele em desenvolvimento, mas a maior parte é desviada para a veia cava inferior e entra aqui no átrio direito, certo? Bom, o correto seria o quê? Do átrio direito vai para o ventrículo direito,
sai pelo tronco pulmonar e vai para os pulmões. Porém, os pulmões também não estão desenvolvidos, então ele não pode receber todo esse sangue, ele ainda não consegue oxigenar todo esse sangue. Então, a gente tem aqui um segundo desvio, que é entre o átrio direito e o átrio esquerdo, que é chamado de forame oval. Então, é uma abertura aqui no septo interatrial, onde o sangue, assim que ele entra no átrio direito, ele vai quase todo para o átrio esquerdo. Uma pequena parte vai para o ventrículo direito, sai pelo tronco pulmonar e vai vascularizar o pulmão para nutrir ele, para ele poder se desenvolver, tá? Bom, então o sangue entra no átrio direito, vai para o átrio esquerdo, vai para o ventrículo esquerdo e sai pela aorta, tudo bem? E aí pela aorta ele vai ser então distribuído para todo o corpo. Então esse sangue que entrou é um sangue oxigenado, porque ele não passa pelo pulmão. O pulmão não consegue ainda oxigenar esse sangue. Então, ele já tem que vir oxigenado da placenta, tá? Bom, existe um terceiro desvio, que é entre o tronco pulmonar e a aorta. É uma comunicação entre os dois, que é chamado de ducto arterioso. Tá? Isso porque se for muito sangue para o átrio direito, que vai passar para o ventrículo direito e ir para o tronco pulmonar, e o pulmão não conseguir absorver todo esse sangue, existe um escape aqui desse sangue para a aorta, que é o ducto arterioso. Tá? Então, a gente tem 3 desvios que são importantes para que o sangue ele não chegue a alguns locais onde os órgãos ainda não estão formados completamente. Tá? Esse sangue, então, vai descer pela aorta, vai distribuir oxigênio, pegar gás carbônico e vai sair pelas 2 artérias umbilicais, aqui ao lado da bexiga, e chega, então, até a placenta. Tudo bem? Bom, quando ocorre o parto, a primeira coisa que a gente vai fazer é cortar o cordão umbilical, não é isso? Se eu cortei o cordão umbilical, quer dizer que aquela veia umbilical que chega até o fígado e as 2 artérias umbilicais que passam aqui ao lado da bexiga, elas vão se degenerar, porque não vai ter mais sangue passando por elas, tá? Então, a veia umbilical vai dar origem ao ligamento redondo do fígado, né, que está ligando o fígado ao umbigo, e as artérias umbilicais vai dar origem ao ligamento umbilical lateral da bexiga, certo? Aos ligamentos umbilicais laterais da bexiga. Bom, o ducto venoso também, né, que era aquele desvio do fígado, ele vai deixar de funcionar, porque agora o sangue vai passar por dentro de todo o fígado. E esse ducto venoso, então, vai ficar como uma cicatriz, que é o ligamento venoso. Assim que a criança nasce, com o choro, os pulmões enchem de ar e a quantidade de sangue que entra aqui no coração vai ser grande e vai acabar fechando, tampando esse forame oval. E vai formar aqui o septo interatrial. Então, inicialmente, o forame oval ele é fechado por pressão e depois ele se colaba indefinidamente, né? Se colaba para sempre, tá? Então, essa comunicação entre átrio direito e esquerdo deixa de existir. E aí, então, o sangue agora vai para o átrio direito, ventrículo direito, tronco pulmonar, vai até os pulmões, que já estão funcionando, né? Do pulmão volta para o átrio esquerdo, ventrículo esquerdo e sai pela aorta, tá? E o ligamento, o ducto arterioso, que comunicava tronco pulmonar a aorta, também vai degenerar e vai formar o ligamento arterioso, tá? Então, essas são as cicatrizes que ficam daqueles desvios das artérias e veia umbilical, certo? E aí sim, o sangue agora ele é oxigenado pelo próprio embrião, né? Então, assim que ele nasce, ele vai respirar pela primeira vez, o seu pulmão vai fazer trocas pela primeira vez. Então, por isso que assim que você corta o cordão umbilical, a criança, ela fica um pouco roxa. E assim que ela consegue respirar, assim que ela chora, na verdade, né? Essa circulação restabelece, o forame oval se fecha, e aí ela consegue circular o sangue oxigenado pelos seus próprios pulmões dentro do seu corpo. E aí sim, agora as veias vão passar a ter sangue
pouco oxigenado, né, sangue venoso, e as artérias, sangue muito oxigenado, tá? E aí a circulação, ela passa a ser a circulação igual a do adulto. Bom, vamos falar um pouquinho da gemelaridade. Então, a gente sabe, né, que podem ocorrer nascimentos de gêmeos e que existem diferenças entre os gêmeos, né? A gente tem os gêmeos que são idênticos, então são geneticamente idênticos, são do mesmo sexo, são aqueles difíceis, né, da gente poder diferenciar um do outro. E tem os gêmeos fraternos, que são aqueles que podem ter sexo diferente, têm genética diferente, né? Eles só nasceram no mesmo dia, mas são irmãos como se fossem irmãos normais que nasceram em dias diferentes. Qual a diferença entre eles? Bom, nos gêmeos idênticos, univitelinos, eu tenho um único óvulo sendo fecundado por um único espermatozoide. Porém, durante o desenvolvimento embrionário, ele se divide em 2 ou mais embriões e vão gerar, então, gêmeos idênticos, tá? Isso ocorre ao acaso. Os gêmeos fraternos dizigóticos, eu tenho 2 óvulos, cada um fecundado por um espermatozoide diferente, que vão formar, então, 2 embriões diferentes, que vão, então, se desenvolver dentro de um mesmo útero, ok? Então, nesse caso, depende da ovulação da mulher. Então, se a mulher, se ela ovula, né, vários óvulos a cada ciclo ovariano, ela tem maior probabilidade de ter gêmeos. Isso é uma coisa meio que genética, né? Se a mãe ovula muito, a filha ovula muito, vai passando de geração para geração, mas também pode acontecer o acaso. Por acaso, naquele mês, ela ovulou 2 óvulos ao invés de 1, 2 ovócitos ao invés de 1. Pode acontecer sendo assim uma coisa extraordinária, né? Não é o normal, mas naquele mês aconteceu, tá? Bom, os gêmeos bivitelinos ou dizigóticos ou fraternos, eles vão ter tudo separado, porque são 2 embriões totalmente separados desde a fecundação. Então, eles vão ter placenta separada, cavidade amniótica separada e cavidade coriônica separada, tá? Mas, nos gêmeos univitelinos ou monozigóticos ou idênticos, depende do momento em que eles são separados. Então, por exemplo, se a separação ocorre na mórula, então durante o estágio, né, de clivagem, formou a mórula, e aí a mórula se dividiu formando 2 mórulas separadas, a divisão foi muito no início. Então, eles também vão ter tudo separado, eles vão ser iguais aos gêmeos bivitelinos, tá? Placenta, âmnio e cavidade coriônica separadas. Se a divisão foi no blastocisto, ou seja, formou-se 2 embrioblastos para um trofoblasto só, então o embrioblasto se dividiu na fase de blastocisto, eu vou ter cavidade amniótica comum, placenta e cavidade amniótica separada, né? Porque cada embrioblasto vai formar a sua cavidade amniótica. Porém, a cavidade coriônica e a placenta vai ser uma só, né? Porque tá aqui, ó. Se é um trofoblasto só, vai formar uma placenta só, né? E se aqui eu tenho uma cavidade só, vai formar uma cavidade coriônica só. Então, placenta e cavidade coriônica comum, só cavidade amniótica separada, tá? Observem que aqui, ó, tem um vermelhinho separando e aqui não tem, que é justamente a cavidade coriônica. Se a divisão for na gastrulação, ou seja, na hora de formar a linha primitiva, se formou 2 linhas primitivas, eles vão ter tudo em comum, porque aqui a cavidade amniótica já estava formada, né? Então, vão ter a mesma cavidade amniótica, a mesma cavidade coriônica, a mesma placenta, tá? E esse é o estágio mais tardio que pode ocorrer a divisão do embrião em mais de um. Depois da gastrulação, a gente não consegue mais dividir, tá? E aí não consegue mais ter gêmeos, ok? E justamente nessa última fase, que já é uma fase bastante avançada, né? Quando a divisão ocorre na fase de gastrulação, ela pode não ocorrer totalmente.
E aí o que acontece é que geram-se os gêmeos siameses ou chifópagos, né? Que são gêmeos que nascem unidos, tá? E aí eles podem estar unidos por várias partes do corpo, tronco, a maioria das vezes é no tronco, cabeça, barriga, tá? Região pélvica, e aí isso tudo depende, né, de como que foi essa divisão ali na hora da formação da linha primitiva. 40% dos bebês que nascem grudados não resistem à separação. E só 50% dos siameses nascem vivos, né? Porque a maioria das vezes eles não conseguem se desenvolver completamente, certo? E aí, algumas vezes, não dá para separar, porque eles não têm, né? Nem todos eles têm todas as estruturas para você conseguir separar. Eles têm aqui os mesmos membros inferiores para 2 troncos. Aqui nem tem membro inferior, né? Aqui você não consegue separar porque às vezes os sistemas são um só para os dois, tá? Aqui já é mais fácil, você vê que provavelmente cada uma formou todos os seus sistemas e aí você consegue separar, tá? E acontece às vezes de uma criança se desenvolver totalmente e a outra se desenvolver parcialmente, né? E aí você tem como operar e retirar, algumas vezes, né? Retirar essa parte da outra criança, né? Que não se desenvolveu totalmente, ok? Bom, e aí então, 9 meses depois, chega o momento do parto. E aí, o embrião, quando ele já está pronto, ele começa a liberar hormônios que provocam as contrações uterinas, que vão começar então a expulsar esse embrião, tá? O parto independe da mãe. Mulheres em coma conseguiram ter filhos por parto normal, porque é uma indução do embrião, uma indução hormonal que provoca as contrações e as contrações sozinhas são capazes de expulsar o embrião, tá? Então, na primeira fase, eu tenho a contração do útero e a dilatação da pelve, né? Os ossos se dilatam, a vagina se dilata, então tudo vai se dilatar para a passagem do embrião. As contrações uterinas, então, vão expulsar esse embrião, ocorre o nascimento e depois a retirada da placenta, tá? Aí o médico vai fazer uma série de massagem aqui na barriga para descolar essa placenta e ele puxa ela pelo cordão umbilical, certo? E aí, então, aqui a gente tem as cenas de um parto normal, né? Primeiro sai a cabeça e depois o tronco. A cabeça é o mais difícil, mas mesmo assim, os ossos da cabeça, a gente vai ver que eles, um sobe em cima do outro para diminuir esse volume, né, da cabeça para poder passar pelo canal, tá? E aí, então, primeiro sai a criança, depois sai a placenta, e aí tá aqui, né? Depois de alguns dias, a criança linda, maravilhosa, a gente se apaixona por elas, certo? Lógico que o parto normal é o normal, né? A cesariana, ela traz alguns problemas. Primeiro porque a cesariana é marcada, isso está errado. A mulher tinha que entrar em trabalho de parto para poder fazer uma cesariana, porque você pode retirar a criança alguns dias, algumas semanas antes, e uma semana faz muita diferença, principalmente para o sistema respiratório, tá? O sistema respiratório é o último sistema a se desenvolver, e aí se você tira a criança uma semana antes do tempo, ela pode ter bronquite, asma e uma série de problemas para o resto da vida. Outros problemas relacionados à retirada da criança antes do tempo são problemas neurológicos, né? Acredita-se que essa onda de hiperatividade e déficit de atenção venha de crianças prematuras, né? Prematura é prematura de uma semana, tá? Crianças foram retiradas antes do tempo, porque as suas células não estavam completamente desenvolvidas, pode acontecer isso. E a passagem da criança pelo canal cervical, né, pelo colo uterino, é importante, porque ela vai pegar ali uma série de bactérias da vagina da mãe, que fazem com que ela já comece a produzir anticorpos, ou seja, ela já chega ao mundo com
um sistema imunológico mais desenvolvido, então ela tem menos doenças da infância, né? Menos problemas. E psicologicamente falando, né, os psicólogos acreditam que essa passagem pelo canal uterino, pelo sofrimento da criança, ela chega ao mundo já mais pronta, porque ela já passou por um processo de sofrimento ali até chegar ao mundo externo, que isso é importante para o crescimento psicológico da criança, ou seja, cada área, né, justifica o parto normal, dão as suas características, né, do parto normal e da cesariana de acordo com o que eles estudam, com o entendimento, mas em todas elas, o parto normal é sempre o melhor para a criança, né? Então, eu acho que se vocês mulheres puderem pensar um pouquinho nos seus filhos na hora do parto, vocês irão decidir pelo parto normal, porque a cesariana ela só é interessante para a mãe, para o feto ela é péssima, tá? Lógico que existem casos em que a mãe não pode escolher e aí realmente tem que ser uma cesariana, mas se puder escolher, o parto normal para a criança é muito melhor. Então, assim, não é uma dor tão horrorosa assim, dói muito, mas é uma dor que a gente suporta, né? Eu tive uma filha e foi parto normal, tenho uma filha, né? E foi de parto normal, e dói, mas não é nada exagerado, e acabou o parto, acabou. Você não tem mais dor, você não tem mais nada, você já pode andar, dirigir, subir escada, descer escada, tudo normal, né? Diferente de uma cesariana que é uma operação. Então você vai ficar vários dias ali com pontos internos, pontos externos. Isso vai te limitar a fazer algumas coisas. E tem gente que o resto da vida sente dor no local da cesárea, porque é uma cirurgia muito invasiva, né? Você vai dar ponto ali no seu útero. E se você teve cesariana no primeiro filho, você tem que ter cesariana em todos. Porque se você teve uma primeira cesariana e quiser fazer um segundo parto normal, pode haver rompimento naquele local em que você fez o corte da cesariana, né? O seu útero não vai responder mais como responderia naquele local que teve um corte ali, cortou nervo, cortou uma série de coisas. Então, se você tem o primeiro filho com cesariana, todos os outros têm que ser cesariana. É muito arriscado você ter um parto normal depois de uma cesariana, tá? Bom, então, a gente tem de 38 a 42 semanas de gestação. Essa gestação, então, é uma gestação normal, né? O embrião é um embrião a termo, é um embrião que está pronto para nascer, tá? Se a gente tem mais de 42 semanas, é um embrião pós-termo, é um embrião que já está ficando velho, a placenta já não consegue mais fazer as trocas como deveria, e aí a criança também pode acabar morrendo dentro da barriga da mãe, então por isso é importante um exame pré-natal, né, um acompanhamento pré-natal, para você ver todo o desenvolvimento do embrião. Pelas características do embrião, a gente sabe estabelecer mais ou menos a idade desse embrião e ver se ele está já passando da hora de nascer ou não. E de 20 a 38 semanas é o que a gente considera um embrião prematuro. Né? Então, se houve alguma complicação, a mulher entrou em trabalho de parto antes do tempo, ou teve um descolamento de placenta, ou enfim, qualquer problema que ela teve que fazer uma cesariana de 20 a 38 semanas, é um embrião prematuro, normalmente ele tem que ficar em incubadora para terminar o desenvolvimento dos seus órgãos, tá? E com menos de 20 semanas esse embrião não resiste. Ele não tem órgãos suficientes formados para que ele possa respirar sozinho, para que ele possa fazer os seus excretas, filtrar o seu sangue, ele não tem. E aí, então, esse embrião, ele já nasce e morre, né? Ou já nasce até morto. Então, é um aborto espontâneo, ok? Então, gente, é isso, né? A gente viu as placentas e os anexos embrionários, que são as membranas que envolvem todo o embrião. E a partir de agora, a gente vai sempre pegar o embrião da quarta semana, né? Assim que ele se dobra em diante, para ver a formação de cada sistema separado.
Então, hoje a gente termina a embriologia geral. E a partir da próxima aula, a gente começa a embriologia especial. Ou seja, a embriologia em que a gente vai trabalhar cada sistema separadamente, da 4ª semana até o nascimento. Certo? Então, até a próxima aula.